Meu ranking das pinturas da temporada de 2026 da Fórmula 1. Pois é, nessa segunda-feira a gente teve o anúncio das últimas 3 equipes, a gente pode dizer, tá certo que a Cadillac foi no domingo, mas a repercussão da pintura dela foi na madrugada aqui do Brasil e de praticamente todos os outros, não, de todos os outros países lusófonos também, que acompanham aqui o clube. Então, dá pra considerar que as 3 foram na segunda-feira, perfeito. Então, na segunda-feira a gente saiu com as últimas 3 pinturas da temporada de 2026, que foi a Cadillac, como eu acabei de falar, além de McLaren e Aston Martin. E agora, como sempre, tradicionalmente faremos aqui o ranking das pinturas de 2026. Qual pintura ficou mais bonita, qual pintura ficou mais feia. E antes de começar, eu quero fazer um disclaimer, porque eu não achei nenhuma pintura feia, tá? Por conta de ser um ranking, eu vou ter que colocar uma em último lugar e eu vou ter que colocar uma em primeiro. Então, eu só quero deixar claro que aqui, as que estão em último lugar, elas não são feias. Pra mim, elas só são menos bonitas do que as outras. E de verdade, porque se você assistiu o vídeo do ano passado, teve pinturas que eu cheguei e falei, essa aqui é feia, eu não gostei, achei ruim. Mas esse ano, não teve nenhuma que eu achei feia. Não teve nenhuma que eu olhei e falei, putz, que negócio horrível. Todas são bonitas, mas umas são mais bonitas do que as outras, e é isso que a gente vai ver no ranking de hoje. Começando aqui em 11º lugar, a gente tem a Aston Martin, que basicamente não mudou nada da pintura do ano passado para esse. Você pode ver que tem algumas mudanças, principalmente na questão da cor, que eles colocaram verde em mais alguns pontos que antes não tinham, como aqui nas aletas da asa dianteira, principalmente. Você tem ali também na asa traseira e em alguns pontos ali centrais, no entorno, vamos dizer, do cockpit. Mas, no geral, a verdade é que a Aston Martin não mudou em praticamente nada a sua pintura de 2025 para 2026, fora preencher ali a regra mínima, né? Porque agora para 2026 as equipes são obrigadas a botar 55% do carro, da parte exposta do carro, como pintura. Então a Aston Martin só colocou umas partezinhas a mais em verde ali para cumprir. E assim, não é feio, eu não acho que seja feia essa pintura, não acho que seja feia a disposição. Eu gosto desse tom de verde, inclusive, que a Aston Martin utiliza. Eu só acho que particularmente não tem nada demais, não é algo que chama atenção, não é tão icônico talvez quanto um vermelho completo da Ferrari ainda. E mesmo vermelhos completos, a Ferrari já fez pinturas diferentes, pinturas inovadoras. Essa da Aston Martin é bem simplesona. De novo, não é feia, mas é mais simples e é mais sem sal, vamos dizer, de todo o grid. No mais, ainda é uma pintura bonita pra mim, pega a média, passa de ano. E como eu falei, acho todas as pinturas do grid aqui bonitas e não acho que com essa seja diferente. Em 10º lugar, eu vou colocar o carro da Alpine, o nosso tradicional carro de iSigurt, já a piada que ninguém mais aguenta ouvir falando sobre o carro da Alpine, que é o carro do iSigurt. É um carro que não é tão diferente assim também dos últimos anos, mas pra mim, um grande problema desse carro é porque ele não se decide. A verdade é que a questão do azul, esse azul da Alpine pra mim, ele é um pouco um azul que eu não sou tão fã assim, pra falar a verdade. Não é um azul que eu particularmente seja tão fã. E a mistura desse tom de azul com esse tom de rosa fica meio chiclete. E isso eu falo no sentido negativo, se é que vocês me entendem. Não sei se ficou claro, mas passa muito essa vibe infantil, essa vibe mais chiclete. Não sei se talvez a Alpine esteja aí com uma estratégia de tentar buscar esse público jovem que está começando a chegar na Fórmula 1, as crianças, ainda mais com o F1 Kids, que está sendo popular, cada ano está tendo mais corridas com o F1 Kids. Pode ser uma estratégia da Alpine de já pegar os fãs ali desde pequenininho com essa cor chiclete deles. Mas um grande problema pra mim é que a Alpine não se compromete com uma cor. Eles ficam nesse meio a meio desse azul com esse rosa. E não encaixa muito. Eu acho que se eles deixassem a BWT, que é a patrocinadora que faz esse rosa no carro, assumirem o carro inteiro, ficaria bonito. Porque você tinha Racing Point que eu achava bonito, você tinha Force India que eu achava bonito com o rosa. Deixa o azul da Alpine de lado, que ninguém, assim, não é um bagulho clássico como o verde da Aston Martin, como o vermelho da Ferrari. Não precisa lutar tanto por esse azul, sabe? Deixa o rosa da BWT tomar conta do carro. Vai ficar muito mais bonito. Não fica esse chiclete. De resto, novamente, parece que eu só desci o cacete no carro até agora. Eu acho ele bonito, eu não acho ele feio. Eu só acho que fica nessa indecisão por parte da Alpine, deles não saberem pra que lado eles querem ir. A gente quer ir pra esse rosa, quer ir pro azul, não mistura os dois e fica sem ir pra nenhum dos lados, sabe? Ainda assim, eu acho que tem uma identidade maior, uma identidade mais clara que o carro da Aston Martin, por isso eu coloco ele um pouco na frente. Mas aqui, no fundo, são poucas as diferenças que separam o último do penúltimo do antepenúltimo. Novamente, eu não achei feio, mas pra mim tem alguns problemas, tem algumas críticas, sim. Em nono lugar, eu vou ficar com o carro da McLaren. Um dos 3 carros, como a gente falou aqui, anunciados na segunda-feira, no caso só 2 na segunda, mas como eu falei, a repercussão dos 3 aconteceu
na segunda-feira. E é outra equipe que não mudou praticamente nada, assim como a Aston Martin, só botaram uns detalhezinhos a mais em laranja para bater a meta dos 55%. E inclusive teve até gente falando que não parece nem que tá 55% do carro pintado, comparado com o da Aston Martin mesmo, parece que tem menos. Mas aqui não estou para jogar as porcentagens, eu estou aqui para falar que eles realmente colocaram laranja em algumas partes a mais que antes não tinha. Isso tem que ser dito mesmo em relação à McLaren, principalmente ali na asa dianteira, que é um ponto que muitas equipes estão usando para cumprir essa meta da pintura, e em algumas regiões ali do cockpit, na asa traseira também. Então a McLaren vem batendo ali a meta de pintura que precisa, e assim, não muda muito, não muda praticamente nada da pintura de 2025, e sendo honesto com vocês, em 2025, eu não gostei muito da pintura no começo. Eu achei ela bem sem graça, eu achei ela meio sem sal, eu achei ela fraca. Mas conforme o tempo foi passando e eu fui olhando mais vezes pra ela, eu comecei a gostar mais. E eu acho que é a mesma coisa aqui com a pintura de 2026. Eu gosto dela, eu não acho uma pintura feia, eu acho uma pintura também que marca já uma geração na McLaren. Essa McLaren zebra, essa papaya zebra que a gente tem. Mas não acho ela tão bonita quanto outras. Sabe? E esse acaba sendo o ponto principal pra mim, porque eu não acho feia. Eu acho uma pintura muito bonita, eu gosto de como essa McLaren tem uma identidade própria, mas ao mesmo tempo eu acho que ela não é tão ousada, não é tão bonita, não é tão chamativa quanto as outras que a gente vai ver aqui na lista. Por isso eu coloco numa 9ª colocação. De novo, é sempre importante reforçar, não que eu tenha achado feio. Eu achei todas as pinturas de 2026 bonitas, mas alguém tem que ficar no fundo do ranking, e esse alguém vai ser a McLaren, junto com a Aston Martin e a Alpine. Em 8º lugar, eu vou com a Ferrari. Sim, a nossa banheira branca aí da HP vai ficar com a 8ª colocação na frente dessas 3 equipes. Eu não achei tão feio quanto algumas pessoas acharam. Inclusive, eu até discuti internamente a possibilidade de colocar em 7º lugar, mas eventualmente eu acabei subindo outras equipes e descendo algumas, e por conta disso a Ferrari fica com a 8ª colocação. Aqui já chega num patamar que eu realmente achei as pinturas bem bonitas, tipo, como eu falei, as 3 ali de trás eu achei bonitas, ponto. Aqui, a da Ferrari eu achei bem bonita, eu não achei feia, eu realmente não achei ruim, não achei feio, eu gostei de como ficou essa disposição. Eu sei que tem muita gente criticando, que a HP tá brigando por branco, tal, a HP tá pagando um valor absurdo. A HP tá pagando um valor absurdo. Se eles quiserem, pinta o bagulho inteiro de branco. Tô brincando, não vai fazer isso não. Mas eles têm o direito, eles estão pagando um absurdo, um valor insano pra tá colocando a marca nesse carro. A Ferrari vai fazer esse agrado pra eles colocar o branco. E o branco é uma cor que já é tradicional da Ferrari. A Ferrari já usou várias vezes ao longo da sua história esse branco ali mesclando com o carro. Claro que de formas mais bonitas, quando você olha historicamente. Mas ainda assim, eu não achei feio. Eu não achei que ficou ruim essa pintura da Ferrari. Eu gostei de como ela tá feita, eu gostei da bacia branca que o pessoal tá chamando, né? Eu realmente não achei algo feio, mas as pinturas que vêm à frente pra mim são mais bonitas apenas. Então, temos que seguir o ranking dessa forma, né? Mas eu gostei muito de como ficou essa questão branca. A única coisa que o pessoal tá falando e que esse tá me pegando um pouco é que o Hamilton correndo nesse carro vai parecer um ovo frito. Por conta do círculo branco, daí ele com o capacete amarelo ali no cockpit, vai parecer um ovo frito no meio do carro. Ok, isso tá me pegando um pouco, eu não vou mentir, mas no geral eu não achei uma pintura feia. Traz o tradicional vermelho da Ferrari e ainda adiciona ali algo inovador que brinca com o clássico que já é usar o branco na equipe por conta da HP. Em 7º lugar, eu vou com o carro da Mercedes. Isso mesmo, eu tô colocando o carro da Mercedes em 7º lugar, que eu achei bem legal. Eu gostei de como ficou essa disposição, eu gostei do que eles fizeram ali com a questão dessas guelras, né, vamos dizer, que foram colocadas aí nas laterais ali do cockpit. Eu achei que ficou bem legal, traz um sentido de velocidade, fica uma mescla legal com o preto, né? A Mercedes ela vem tentando encaixar o preto desde que eles colocaram pela primeira vez, desde 2020, e não conseguem replicar aquela pintura. A Mercedes preta de 2020 é maravilhosa. O W11 é um carro maravilhoso e eles... O grande problema da Mercedes, na minha opinião, eles criaram uma barra muito alta com o W11. De bonito. E do carro ser rápido. E eles não conseguem mais chegar naquilo, entendeu? Então muitas pessoas jogam os carros da Mercedes pra baixo em questão de pintura e questão de beleza. Porque tá todo mundo falando, tipo, meu irmão, vocês fizeram um dos carros mais lindos que a gente já viu. Como que vocês não conseguem chegar nem perto nem metade daquilo agora, sabe? E daí eles ficam lançando pinturas que não são isso, inventando de mesclar o preto com as flechas de prata, que, querendo ou não, a terminologia dos caras é as flechas de prata. A Mercedes é uma flecha de prata ali. E os caras não conseguem fazer mais uma pintura prata bonita, então eles ficam inventando preto, não conseguem encaixar também, e fica nisso.
Mas assim, eu achei ainda assim que ficou muito bonito. Eu gostei dessa questão das guerras ali do lado. A mesclagem do prata com o preto já é algo que tá virando tradicional. Eles vêm fazendo com muito mais frequência nos últimos anos. Tem os detalhes ciano ali por conta da Petronas, que é uma das acionistas majoritárias da equipe. Então sempre vai ter os detalhes em ciano da equipe também. E além de outros detalhes que você encontra claramente, mas esses em todos os carros da Mercedes praticamente, como a estrela vermelha em homenagem ao Niki Lauda, dessa vez está mais próxima do cockpit, curiosamente, geralmente ficava ali no meio das flechas de prata que ficavam ali na parte de trás, agora tá mais próxima do cockpit. E uma curiosidade, né, que dá pra ver aqui em cima de onde ficam os retrovisores, que é o patrocínio da Nubank. Anotem aqui o que eu tô dizendo, daqui a alguns anos, tá? Essa Nubank vai pagar uma bolada pra Mercedes e a gente vai começar a ver esse carro roxo. Dito isso, é um carro bonito, merece essa 7ª colocação. Esse porque o nosso 6º colocado é a Racing Bulls. Isso mesmo, a Racing Bulls pra mim fica com a 6ª colocação. Eu gostei muito do carro, é uma pintura muito parecida com a do ano passado, não tem grandes alterações. Talvez o maior destaque, as maiores alterações fiquem ali pela adição desse azul mais claro por conta da Ford. E é algo que foi adicionado nas duas Red Bulls e que pra mim ficou melhor na Red Bull principal. Mas ano passado eu já tinha elogiado muito, essa é uma pintura muito linda, uma releitura de uma pintura muito mais bonita ainda que a Red Bull usou no GP da Turquia de 2021, uma pintura toda branca, que inclusive eu tenho a miniatura dessa pintura porque ela é maravilhosa, e que a Red Bull vem replicando na Racing Bulls desde então, né? Desde antes do ano passado, o pessoal pedia muito pra Red Bull voltar com aquela pintura, o que eles provavelmente não vão fazer porque era uma homenagem à Honda e a Honda não tá mais com a equipe. Mas eles fizeram então essa releitura da pintura, colocando no carro da Racing Bulls, que era um carro... Os carros 2 da Red Bull nos últimos anos vinham sendo alvos de críticas, de falta de criatividade, assim como a Red Bull principal, não preciso nem dizer. Se bem que, a Red Bull principal vinha sendo alvo de crítica pela falta de criatividade, e os carros da Racing Bulls, Vicarb, AlphaTauri, que seja qual nome que eles quiserem usar, na verdade, eles eram onde você tinha a possibilidade de ser criativo e eles não eram. É nesse sentido que eu quero dizer a falta de criatividade. É onde eles podiam inovar, podiam inventar moda e não faziam. E desde então, desde o ano passado, eles adicionaram essa pintura, novamente a releitura daquela pintura maravilhosa, e que eu acho muito linda. Eu realmente não acho essa pintura feia, eu acho que esses detalhes em azul, agora vindo da Ford, detalhe em azul, né, em preto, vindos com a parceria da Ford, adicionam ainda mais, combinam muito, e por isso pra mim essa pintura merece uma 6ª colocação. O 5º colocado na nossa lista é a Audi. E no vídeo de anúncio da Audi, no shorts que eu fiz aqui comentando o anúncio da Audi, eu comentei pra vocês que dependia muito do ângulo. E eu mantenho essa opinião, porque nas fotos, nos renders que eles publicaram, o carro não é tão bonito quanto ele é na pista. E eu achei isso impressionante, porque nas fotos que estão sendo vazadas do carro na pista, ele tá muito bonito. Ele realmente tá muito mais bonito do que ele tá nos renders. Então não sei se é alguma questão dos renders, da iluminação que eles fizeram nos modelos, realmente não sei qual que é. Mas na pista o carro fica muito bonito, esse prateado fica muito bonito, fica um contraste muito legal com a parte preta e vermelha alaranjada que tem ali atrás, que daí entra a questão da Audi. E é um carro bem diferente, bem criativo, essa é a palavra que eu tô buscando, porque traz uma pintura bem inovadora, vamos dizer dessa forma, que essa divisão seca ali, que você tem, com a questão do preto e ali do vermelho e alaranjado, e depois a questão toda prateada, e que na pista fica muito bonito. Esse foi o meu critério principal com as imagens que a gente tem dele na pista. Vocês vão ver, se vocês assistirem os treinos que vão ter no Bahrein, inclusive, né, a gente vai ter um vídeo depois na sexta-feira comentando tudo o que aconteceu pós-treinos do Bahrein, então não esquece de se inscrever aqui no Clube da F1, ativar o sininho para você ver tudo que a gente tem para discutir sobre os treinos do Bahrein. Mas vocês vão ver, assistindo ali as horas finais, que é só o que vai ser disponibilizado pela Fórmula 1 para assistir, que os carros da Audi na pista são muito mais bonitos. Eles são muito mais bonitos do que de fato eles são nas imagens que a gente tá vendo. Então esse foi o meu critério principal, porque o carro é bonito. Eu tava com essa dúvida, no vídeo eu até comento, tipo, cara, eu quero esperar pra ver ele na pista. Saiu na pista, eu achei ele muito mais bonito do que nos renders, e é isso. Bom, agora eu preciso tirar a prova final vendo ele ao vivo, mas isso aí vai ter que esperar até novembro pra Interlagos, infelizmente. Em quarto lugar, eu vou colocar a Williams, a nossa Williams Premier League, ali é Williams Campeonato Inglês de Futebol. Pra você que não acompanha, não entende muito de futebol, isso vem por conta do novo patrocinador da Williams, a Barclays, que tá nesse azul mais clarinho ali, que você vê no sidepod do carro, porque a Barclays é um grande patrocinador
do futebol inglês, né? Histórico, pelo menos. Hoje não tá mais ali, dando o title sponsor, né? O patrocínio master do campeonato inglês, mas por muitos anos o campeonato inglês foi a Barclays Premier League. Então ficou muito marcado, né? Principalmente na época de ouro, quando a Premier League começou a se popularizar globalmente, eles eram patrocinados pela Barclays. E ficou muito famoso esse termo, essa empresa se referenciar à Premier League. Então é a Williams Premier League que tem esse novo patrocinador e dá esse espaço para os dois grandes patrocinadores da equipe, né? Para os três grandes patrocinadores da equipe, que é a Atlassian, a Komatsu e a Barclays ali nas laterais do carro. A Atlassian, obviamente, é o patrocinador master, que é Atlassian Williams, inclusive o nome da equipe, mas a Barclays ganha um destaque maior com um detalhezinho ali no side pod, assim como a Komatsu tem um detalhezinho em branco para eles. O carro segue a padronagem azul, que também já é um azul que se tornou clássico por parte da Williams, e eu gostei muito de como ficou as cores. Eu tinha um receio muito grande de que adicionar muitas cores, você colocar um excesso de cores tem tudo para dar errado, mas eu acho que ficou bem natural. Fica quase como uma transição, mas sem ser por um degradê, uma transição brusca, mas que faz sentido, porque você tem o azul escuro ali da Williams, cobrindo a maior parte do carro, então você tem esse azul mais claro da Barclays, que vai pro branco depois para Komatsu. Vira essa transição mais brusca, mas que faz sentido, do azul escuro para o azul claro para o branco. Tem o detalhezinho ali da Duracell na entrada de ar, que já virou clássico da Williams também, patrocinador de anos da equipe. E ali as rodas, né, que o pessoal notou muito também, que ficaram muito bonitas. Para mim é um carro sólido, um carro lindo, um carro que chega muito bonito para a temporada, só falta ele chegar para a temporada mesmo. O terceiro colocado da nossa lista é a Haas, a nossa futura Toyota, hoje Haas Toyota Gazoo Racing Haas, o nome completo da criança, que vem com uma pintura muito bonita. Uma pintura muito bonita mesmo. Eu sei que muitas pessoas vão colocar a Haas em primeiro lugar. Eu sei de outras pessoas que já colocaram a Haas em primeiro lugar nos rankings, mas ainda não posso comentar. Mas assim, é uma pintura definitivamente muito bonita. Aqui o top 3 pra mim, a gente entra na primeira prateleira da beleza, entendeu? Aqui a gente já tá falando de maravilhas desse grid. E o carro da Haas é definitivamente uma maravilha. Ele é lindo. Eu acho ele muito bonito. O jeito que eles colocaram branco, como eles fizeram pra dar o destaque pra Toyota Gazoo Racing, com os detalhes em vermelho ali, né? Muito parecido, acho que é forçar a barra, mas já começa a lembrar um pouco as pinturas que a Toyota tinha, que é exatamente esse branco com o vermelho. Você tinha alguns detalhezinhos em preto. Aqui o preto ganha um destaque ainda muito maior, porque ainda é uma cor que é historicamente utilizada pela Haas. O branco também, e daí o branco já mescla com as duas equipes, né, com a Toyota e com a Haas, e aqui com muito mais detalhes em vermelho, obviamente por conta da Toyota. E cara, aqui eu vou roubar uma frase que o Fernando disse durante a gravação, tu pode ver, tá? Então já fica aí os créditos, Fernando do Canal F. Esse é um carro que você olha e você vê ele sendo parte de Velozes e Furiosos. Ele é rápido, você olha e você fala, carro rápido, entendeu? É um carro que você olha e você vê ele fazendo parte de Velozes e Furiosos. E realmente é um carro lindo, muito lindo. A entrada da Toyota, os detalhes que foram adicionados por conta da Toyota tornam esse carro ainda mais lindo e fazem com que ele pareça rápido. Cara, é isso que é foda, porque a Toyota faz parecer o carro ser rápido. Só falta o carro ser rápido. O que eu não acho que vai ser ainda na era Haas. Enquanto for Haas, a equipe, eu ainda não acho que vai ser. E eventualmente, quando acontecer a toyotização da Haas, aí o carro pode ser rápido. Mas hoje ele é um carro que parece rápido por conta da pintura. E a pintura, cara, isso é uma frase do Fogaça, né? O chefe de cozinha. A primeira coisa que faz, tipo, ele falando de prato de comida aqui, mas a primeira coisa que você faz comer o prato é os olhos. Que você olha pra um prato e fala, porra, que prato bonito. Às vezes o prato mais gostoso não é o mais bonito, mas os olhos te fazem comprar o prato. Isso serve para as pinturas também. A primeira coisa que te compra são os olhares. Você olhar para esse carro e falar, ele é bonito, ele é rápido. Se você pega alguém que não entende nada de Fórmula 1 e mostra a lista e mostra esse carro, ele vai falar, porra, rápido. E é uma Haas. Então, realmente, tá de parabéns a Haas aí em 2025 em 2026 para um carro que vai ficar no meio do pelotão. E falando em meio de pelotão, o nosso segundo colocado é a Cadillac. E meio de pelotão é até ser generoso com os novatos da Fórmula 1. A Cadillac chegou no grid, dropou uma das bombas mais lindas dos últimos anos da Fórmula 1 e simplesmente falou, a gente vai usar esse carro maravilhoso pra correr lá em 21º e 22º. Cara, porque realmente eu achei muito lindo essa pintura da Cadillac. Eu achei muito linda essa pintura da Cadillac, como eles tiveram essa ideia muito legal de fazer essa mesclagem, né, de um lado branco, um lado preto, e daí vai se juntando e fazendo esse degradê na parte da frente do carro.
E também fica um detalhe, pra quem não notou, você tem a TWG, né, do lado preto ele tá branco, patrocinador, master, e do outro lado que o carro é branco, a TWG tá preto. Então você tem essa diferença ali nas pinturas dos patrocinadores baseado na cor em que o carro está. Há um tempo atrás, já tinham vazado uma suposta pintura da Cadillac por conta do branco. Todo mundo falando que vai ser branco, que vai ser branco, que vai ser branco, e no final foi, mas misturado com o preto. Muitas pessoas talvez ficaram decepcionadas porque estavam esperando um uso do amarelo, né? Tava muita gente esperando que tivesse um amarelo nesse carro da Cadillac, que eventualmente acabou não tendo. Eu entendo porque falta um amarelo, né? Falta uma cor amarela no grid. Falta um roxo. A gente não tem muitos roxos, mas no dia que tiver um roxo no grid, esse vai virar o carro mais lindo. Já tá avisado aqui. Se for bem feito também, pelo amor de Deus. Mas o roxo é uma cor muito linda. O fato é que a Cadillac chega aqui como uma equipe nova. É assim, eles não vão ganhar a corrida. Eles não vão estar disputando nada. Então eles têm que ganhar alguma coisa. Pelo menos ganhar medalha de prata aqui no quesito pinturas. Porque o carro ficou realmente muito lindo. Parabéns aí pra Cadillac, chega no grid já chamando a atenção. E por último, e mais importante, não é o menos importante definitivamente, a gente tem a Red Bull, que simplesmente chegou e lançou uma pedrada dessas. A Red Bull, que era criticada pela falta de criatividade na pintura dos carros, esse sim, de fato, pela falta de criatividade, porque nunca mudava. Tinha até o meme, né, que ser designer da Red Bull era o trabalho mais fácil do mundo, você só precisava mudar a ordem dos patrocinadores, colocar os patrocinadores novos que chegavam na temporada. E agora, em 2026, esse cara, o designer da Red Bull, ele ficou os últimos 5 anos trabalhando nesse carro, por isso que não mudou nada. Ele só tava focando em trabalhar no carro de 2026. Ele chega e lança essa pedrada, esse carro maravilhoso com esse azul meio galáxia, meio universo, que vai se mesclando com o azul mais claro ali do fundo do carro, que é da Ford, novamente, assim como utilizado nos carros da Racing Bulls. Minha única crítica a essa pintura é os números, eu acho que não combina esse número pixelado, que tá na parte da frente ali, né, como no exemplo aqui que vocês estão vendo, que é o carro do Isaac Hadjar, que tem esse 6 pixelado, o carro do Verstappen também é um 3 pixelado, eu não achei que combinou, mas fora isso, o carro todo é maravilhoso. Isso daí é uma releitura, assim como a Racing Bulls tem releitura daquele carro do GP da Turquia. Essa Red Bull é uma releitura do carro que o Vettel pilotou, que era já um carro muito lindo, foi o último carro lindo, assim, que é o último... Se tivesse um ranking das pinturas mais lindas da Red Bull, aquele do Vettel estaria em primeiro lugar, mas agora eu tenho que colocar esse daqui, porque eles fizeram uma releitura e pra mim ficou muito mais bonito. Muito mais bonito, eu acho que traz um toque muito mais clássico, mesmo sendo não tão recente assim, mas traz toque muito mais clássico. A maneira que eles trabalharam para encaixar com o azul da Ford, que ia ser uma exigência também, ficou muito legal. E essa pintura para mim é a mais viva, é a mais chamativa, é a mais linda do grid de 2026. Mas aí tá o ranking de pinturas da temporada de 2026 da Fórmula 1. Eu quero, como sempre, saber a sua opinião, se você gostou, não gostou, o que você achou, qual a ordem que você colocaria, o que você mudaria desse ranking. Escreve aí nos comentários que eu sempre quero saber que você tem a dizer. E lembrando que, como eu falei, sexta-feira a gente vai ter o vídeo comentando sobre a pré-temporada, então fiquem atentos aqui na aba de comunidades do YouTube que eu vou pedir para vocês mandarem suas opiniões, seus comentários para falar. E no domingo a gente vai ter um vídeo respondendo perguntas que vocês vão enviar. Então, de novo, fiquem atentos à aba de comunidades aqui do clube, porque eu vou lançar tudo isso lá para vocês enviarem as suas perguntas e participarem dos vídeos. No mais, eu quero deixar aquele lembrete que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o clube, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Eu não sei se ouviram as maritacas passando do lado da minha janela. E é isso. Um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.